liberada. Existem marcos em que a unção é liberada. Então, lá no dia 1º de janeiro, teve um marco de unção liberado sobre a vida da igreja. Qual que foi? Foi a palavra que o pastor Aloísio, que é o nosso pastor, liberou e que nós nos apropriamos aqui. Que foi o quê? O ano das portas abertas. Quantos viveram portas abertas esse ano? Nós vivemos. E o fato de você estar aqui presente para receber faz toda a diferença em todo o restante do ano. O ano que vem será o ano da restituição. Você crê nisso? A restituição financeira, a restituição da sua família, a restituição do seu ministério, a restituição da sua saúde, obrigada, a restituição daquilo que foi perdido. E essa palavra vai ser liberada aqui, no 1º dia do ano. Então eu quero te falar, existe uma chave espiritual, existe um peso espiritual quando nós estamos no lugar da unção. Ah, pastora, mas eu vou estar lá não sei aonde, viajando, passando o Réveillon. Se Deus é o primeiro, irmãos, então nós precisamos colocá-lo no lugar de primazia. Então eu acho muito engraçado, muitas vezes nós deixamos de fazer coisas para honrar as pessoas, é ou não é? Às vezes você deixa de comprar uma coisa para você, para dar um presente para alguém que você ama. Às vezes você deixa de fazer algo importante para você, para fazer por alguém que você ama. Mas e quando é com o Senhor? Se nós falamos que amamos o Senhor, então Ele precisa ocupar esse lugar. E não é uma atitude apenas de coração, é uma atitude de coração, mas também é um posicionamento de você estar onde essa unção, onde você demonstra a intenção do seu coração de honrar o Senhor. Então eu quero que você entenda a importância desse dia e que você ensine as pessoas da sua célula a praticarem isso. Nós teremos um grande e poderoso culto aqui e nós vamos passar a virada do ano, sabe fazendo o quê? Orando. Porque se o Senhor tem o primeiro lugar na nossa vida, se nós queremos desfrutar de um ano de restituição, então nós precisamos empenhar o nosso coração, estar no lugar onde a unção é liberada. Isso vai fazer toda a diferença. Ah, pastora, mas eu vou viajar. O Senhor é mais importante. Você pode viajar ou antes ou depois, mas a primícia é sua? Hã? A primícia é para usar para você ou é para o Senhor? Isso vale para o dinheiro, mas isso vale para o nosso tempo também. Você consegue entender isso? Ah, pastora, mas eu vou passar na praia. Você pode ir no dia 1º, porque a primícia é do Senhor. Pastora, mas eu vou passar com a minha família. A primícia não é da sua família, a primícia é do Senhor. A primícia tem dono. Eu acho muito bonito, o ano passado nós tivemos um culto bem cheio. Quem estava o ano passado? Ficamos aqui até tarde, né, irmãos? E eu achei muito bonito que alguns irmãos trouxeram a família que estava passando férias, que estava passando o Natal, as festas, às vezes a família vem de fora, e eu vi a quantidade de irmãos que trouxe a família para cá. Às vezes a família nem é crente, mas veio, porque você é quem define o princípio da sua casa. Você é quem estabelece quais são as prioridades na sua casa. Então eu quero falar para você, viajar é bom? É, mas vai ser melhor se você entender que a primícia é do Senhor. A primícia não é do nosso lazer, a primícia não é da nossa família, a primícia não é para o nosso desfrute, a primícia tem dono, ela é de Deus. Isso vale para as nossas finanças, mas vale também para o nosso tempo. Uma coisa é complemento da outra. A obra de Jesus na nossa vida, ela é completa. Então, uma coisa, irmãos, isso são princípios tão poderosos, mas tão poderosos, e às vezes parece até difícil de seguir, mas é assim mesmo. A nossa carne não quer. Mas a gente não é carnal, a gente é espiritual. Então a gente tem que empenhar, como Paulo fala, empenhar a nossa vontade para as coisas que são santas. Então nós estamos aqui durante todo esse mês abrindo seus olhos, porque nós queremos que você desfrute da vida plena. E a vida plena engloba tudo. Então se organiza, nós estamos preparando um culto muito poderoso, uma palavra poderosa. Você vai ser o primeiro a passar, a entrar 2025 no lugar
no lugar onde você é bendito, no lugar onde a bênção do Senhor está, que é aos pés do Senhor. Eu tenho certeza que no final do ano você vai testemunhar, na virada de 2025 para 2026, você vai testemunhar de toda a restituição de Deus na sua vida. Amém? Podemos contar com você, com a sua célula, com a sua casa, com a sua família, é todo mundo bem-vindo. Amém? E depois do culto nós vamos ter o nosso jantar, nossa primeira ceia do ano, ok? Nós vamos fazer o nosso jantar aqui juntos. E para nós nos organizarmos, hoje será liberado o link. No nome de Jesus, você vai se inscrever no link, amém, irmãos? Todos são muito bem-vindos, mas por ocasião do jantar, a gente precisa que as pessoas que fiquem para jantar se inscrevam. Por quê? A gente vai fazer um cardápio, você vai colaborar com a comida e nós vamos juntar todo mundo e vamos fazer como todos os anos, a nossa festa. E aí você precisa inscrever você, seus filhos. Eu tenho criança, tem que inscrever as crianças também. Tem que escrever, eu vou trazer minha mãe, minha tia, minha avó, não são da igreja. Pode trazer quem você quiser. Só precisa inscrever. Para o culto, não tem inscrição, porque culto é culto. Nós cremos que toda a igreja estará presente no culto. Não é necessário você fazer inscrição para o culto. É necessário que você se inscreva jantar, porque a gente precisa organizar. Nós precisamos alugar mesa, nós precisamos alugar talher, precisamos alugar copo, tem toda uma logística que precisa ser preparada e nós queremos que você saia daqui satisfeito, amém? Então, hoje o link já está lá disponível, tão logo você se inscreva, vai ser liberado a quantidade do que tem que trazer por pessoa. O nosso cardápio vai ser o mesmo dos outros anos. Arroz não vai precisar trazer, porque arroz é a igreja que faz. Então, o que vai ser designado é frango assado, farofa, batata, maionese, os pastores fazem, não é isso? O que tiver e refrigerante, tá bom? O pastor Marcelo está lembrando, é coca, tá? Então, você vai receber, porque são alguns itens, né? Então, é importante que você se atente, faça a inscrição, e se tem criança, tem que inscrever as crianças também, porque a gente quer recebê-las e organizar tudo direitinho aqui. Amém, irmãos? Então, eu quero que você se anime, para que você participe dessa noite tão poderosa, tão grandiosa, e você vai passar, traga a sua família. Eu estou orando, eu quero que meu pai venha e minha mãe, na virada do ano. Em nome de Jesus. Tudo que eu estou falando aqui, eu fico falando na orelha deles o tempo inteiro. Né? Então, assim, eu quero que você venha, que você participe, que você desfrute, que você se alegre. E você, com certeza, vai viver 2025, o ano da restituição. O que você não conquistou até hoje, você vai conquistar em 2025. Amém? O que você perdeu, você vai ganhar em dobro, igual o Jó, 3 vezes mais. E, aproveitando que eu já estou aqui falando, hoje eu vou ministrar para vocês. O meu marido está lá em Goiânia e eu creio que Deus quer que você escute mais sobre o que o pastor Daniel estava ministrando, porque a palavra dessa semana, né, preparada pelo nosso pastor Wilson, é exatamente o que o pastor Daniel estava falando aqui para vocês. Então fala, acumulando tesouros. Quantos aqui querem acumular tesouros, irmãos? Olha, antes eu tinha uma coisa assim comigo. Não, eu não quero, eu só quero, não estou pensando muito em riqueza, em tesouro, nessas coisas. Agora eu mudei, viu? Quero falar para você que eu mudei. Eu quero acumular todos os tesouros que Jesus tem para a minha vida, eu quero. Eu quero tudo que Deus tem para mim. Você pode pôr a mão no seu coração e repetir essa verdade? Se você quiser. E falar, olha, eu quero tudo o que Jesus tem para a minha vida. Eu quero tudo, não quero que fique nada de fora. Porque eu estava pensando, se Deus fala, ontem eu estava meditando, eu fui ministrar lá na videira do Grajaú, nas mulheres. E aí eu falei sobre
um pouco da identidade da mulher. E fala que nós fomos colocadas como cabeça, da mulher não, dos filhos de Deus. Nós fomos colocados como cabeça e não por cauda. Nós somos abençoados em todas as coisas. Nós somos santificados e nós somos herdeiros e cordeiros. Quer dizer, a gente herda de Jesus e com Jesus também. Como que eu posso, sabendo que Deus me enxerga dessa maneira, como que eu posso ter uma mentalidade pequena? Como que eu posso ter uma mentalidade de escassez? Quando eu falo de pobreza, eu não estou falando da conta bancária, mas eu estou falando da pobreza de vida, de espírito, de atitude. Como que eu posso andar assim, se Deus não me projetou para viver assim? Como é que você pode andar na escassez se Deus te projetou para a abundância? Como que a gente pode viver na miséria se Deus fala na palavra dele que os filhos de Deus vão comer o melhor da terra? Estou fazendo para você essas perguntas. Como que eu posso aceitar viver doente se a palavra de Deus fala que Jesus levou sobre si todas as nossas enfermidades? Como que eu posso aceitar viver com problema no meu casamento se a palavra de Deus diz que no Senhor são benditas todas as famílias da terra? Como que eu posso aceitar viver sem ter o suprimento das minhas necessidades se a palavra de Deus fala lá em Filipenses que o Senhor, de acordo com as suas riquezas e glórias, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das minhas necessidades? Como que eu posso viver, pensar assim, não, Deus quer mesmo essa vida para mim, assim, se a Bíblia fala que nós vamos comer o melhor da terra? Você vai no supermercado, você não vai comer o arroz quebrado que tem lá, você vai comer o melhor arroz, vai comer o camil. E que para quem gosta, come o parboilizado. Não gosto muito, prato fino. Fala a verdade. Como que a gente aceita comer o feijão tudo furado? Esses dias eu comprei um feijão, o Marcelo falou, credo, o que é isso? O feijão veio todo furado, gente. Eu falei que eu fui pelo preço, ele ainda está desmanchando, olha. Como que a gente aceita comer o feijão furado, se Deus tem o melhor para nós? Você consegue entender? E eu não estou falando da gente esbanjar, eu estou falando de uma vida digna, de um filho de Deus, de um cidadão da realeza. Aí você pode falar, não, pastora, mas aí, como é que pode? A nossa recompensa é lá na eternidade. É sim, você vai ter uma recompensa na eternidade, mas Deus te chamou para viver dignamente nessa terra também. Lá na eternidade você vai viver na sua recompensa, mas aqui nessa terra você vai viver. Como é que a Bíblia diz que nós vamos viver? Manifestando a glória de Deus em todas as áreas da nossa vida. A glória de Deus não é para manifestar só a hora que você passa daqui para dentro ou a hora que você entra na célula. Ou na hora lá do seu emprego que você fica de vez em quando dando uma de crente lá dentro. Não! A glória de Deus é para manifestar 24 horas da nossa vida em todas as áreas dela. A glória de Deus é para manifestar na sua saúde, a glória de Deus é para manifestar nas suas finanças, a glória de Deus é para manifestar no seu testemunho, a glória de Deus é para manifestar no que você come, no que você veste, na maneira como você anda, até no Uber que você pede. O seu carro vem limpo, o seu carro vem melhor, o seu carro vem mais cheiroso. Por quê? Porque você é filho de Deus. Mas aí nós precisamos descobrir, então, qual é o caminho para acessar tudo isso. Porque se Deus tem uma vida dessa forma para nós, e a gente não está desfrutando daquilo que Deus disse que tem para nós, então nós precisamos entender que existe um caminho para conquistar aquilo que Deus tem. Funciona mais ou menos assim, eu falo para você, Margarete, lá em casa tem um presente para você, ok? Eu deixei um vale com a manicure sua, 70 semanas do ano, que eu acho que é esse de ano que a semana tem, está pago, tá bom? Para 2025 inteiro, manicure, progressiva, ok? E vestido, tá bom? Um para cada domingo do ano, para cada culto, tá bom?
Tá tudo lá em casa, em cima da minha cama. É seu. Aí eu falo para você, se ela não for lá buscar, ela vai usar? Se ela falar, tá bom. Mas aí ela sai daqui e volta para casa dela. Vai fazer outras coisas. O presente deixou de ser dela? Não, é dela, ué. Eu comprei para ela. Tá lá, tá guardado. É dela. Mas por que ela não está usufruindo do presente? Porque ela não foi buscar. Aí eu falo para ela, Margarete, o presente está lá na minha casa. Ela me pergunta, como eu faço para ir lá, pastora? E eu vou dizer para ela assim, olha, descobre o caminho. E ela pode viver anos da vida dela com o presente comprado, com o presente pago, guardado, esperando para ela usufruir, mas não pegar o presente, porque ela não sabe o caminho certo de chegar onde o presente está. A nossa vida cristã é a mesma coisa. Jesus conquistou para você uma herança lá na cruz. Hoje nós estamos ensinando lá no Kids para as crianças, tetelestai, está consumado. Quando Jesus morreu na cruz, ele disse assim, tetelestai, está consumado, pronto, a obra está feita, a obra foi concluída, a obra foi acabada, não tem mais nada que precisa ser feito. Eu já concluí a obra que te abençoa, eu já concluí a obra que supre as suas necessidades, eu já concluí a obra que te prospera, eu já concluí a obra que te dá saúde, que te dá equilíbrio emocional, que restaura os relacionamentos, que restitui o que você perdeu. Agora, para você usufruir de tudo isso que está lá no pacote da sua herança, existe um caminho, já está lá, é seu. Você anda por aqui, para chegar até a herança e pegar. Jesus já conquistou. Agora você precisa descobrir qual é o caminho que te leva de onde você está, da posição na qual você está, até o lugar que a herança está. Você precisa descobrir como é que você faz para sair de onde você está e tomar posse da sua herança. E aí, a palavra de Deus dá esse caminho para você. Deus não faz como eu, que não dei o endereço para Margarete. Deus te dá exatamente o endereço para você se apropriar da herança. Deus fala para você, seja um dizimista, porque o dízimo vai afastar da sua vida o devorador. A sua fidelidade tem poder para te prosperar. Simples. Se eu dizimar, eu vou acessar a parte da herança que tem lá prosperidade para a minha vida. Ela vai me alcançar. Não é porque eu dizimei que eu alcancei. Quem conquistou foi Jesus. Mas a minha fidelidade me mostrou o caminho para acessar a prosperidade. A Bíblia diz, oferta, que se você ofertar, se você for generoso na sua oferta, você vai enriquecer. Nós aprendemos isso aqui a semana passada. Se você ofertar com generosidade, certamente o Senhor vai abrir as portas dos céus para você e vai te dar bênçãos sem medidas. Você quer a riqueza? Eu quero, irmãos. Eu quero, porque Deus sabe do meu coração. Eu quero, porque eu quero fazer a obra de Deus com liberdade, sem preocupação. Se você for generoso na sua oferta, você vai acessar o caminho da herança que abre a porta para a riqueza chegar na sua vida. Se você for generoso, você vai afastar a escassez da sua vida. Por quê? Porque está lá. A Bíblia também diz, olha, você quer desfrutar das promessas de Deus? A palavra de Deus nos dá um princípio. Esteja no lugar onde a unção está. Nós estamos falando aqui do dia 31. Nós vamos liberar uma unção. É um culto especial. Se você estiver aqui, você vai receber. Ah, pastora, quer dizer que se eu não estiver, eu não vou receber? Não, não vai receber. O que quem estiver aqui receber, você não vai receber se você não estiver. Não tem como. Para que nós estamos? Então, para que a gente veio? Não é verdade? Sim ou não? Para que a gente veio, pastor Daniel? Para receber. Que graça tem? O que veio recebe, o que não veio também recebe? Não existe isso. Você vai ser abençoado, porque você já é. Mas se você estiver aqui, você vai receber da bênção para aquele ano, que é o ano da restituição. Está lá na sua herança. Nós estamos te dando o caminho, a sua primícia. É a sua primícia, a primícia do seu tempo, a primícia financeira, para você
consagrar ao Senhor para Ele multiplicar a sua semana inteira. Você faz, o que acontece? Você acessa a herança. Deus fala para você a cura das suas emoções. Não, pastor, eu preciso tomar remédio. Não, na sua herança já diz que as suas emoções são curadas. Como é que você acessa a parte da herança que te dá a cura nas emoções? Perdoando. Simples, você perdoa, a cura emocional vem. Pastor, eu tenho problema na minha identidade. Não, eu não me enxergo. Ué, declara a palavra de Deus e a sua identidade é restaurada. Você percebe que o Senhor deixou a ferramenta certa para nós? E aí Ele deixa também a ferramenta para nós acumularmos tesouros. E a palavra de Deus é tão sábia que o Senhor, Ele ajusta a nossa visão, Ele ajusta o nosso coração, e aí sim, nós começamos a acumular da maneira certa. E eu quero ler com você 2 Coríntios, capítulo 9, do 7 ao 15. Diz assim: portanto, julguei conveniente recomendar aos irmãos que me precedessem entre vós e que preparassem de antemão a vossa dádiva já anunciada, para que esteja pronto como expressão de generosidade e não de avareza. Olha só o que Paulo estava falando para a igreja de Corinto. Vamos traduzir o versículo? Você entendeu o que está dizendo aqui? Quantos não entenderam? Levanta a mão. Pode levantar, gente, porque a primeira vez que eu li, eu falei, o que ele está falando? Não entendi, então eu vou te explicar. Paulo está falando para Corinto assim, para a igreja de Corinto, julguei conveniente, ou seja, ele achou que era necessário recomendar aos irmãos que precedessem entre vós, ou seja, que chegassem antes dele no meio do povo e avisasse para o povo, antemão, quer dizer, aqueles que chegaram antes deveriam avisar aos que já estavam lá que preparassem uma dádiva anunciada. O que é uma dádiva? Uma oferta anunciada, para que esteja pronta como expressão de generosidade e não de avareza. Olha o que Paulo estava ensinando para Corinto. A igreja de Corinto era uma igreja muito focada, sabe no quê? Em dinheiro. Era uma igreja focada em prédio, era uma igreja focada em ter grandes construções, porque a cidade de Corinto era assim culturalmente falando. Eles eram visuais, eles eram focados naquilo que era material. Como é que Paulo estava combatendo, colocando o coração, combatendo o amor pelo dinheiro na vida dos coríntios? Como é que Paulo estava ajustando a visão deles para que eles não amassem mais o dinheiro do que a obra de Deus? Vamos ajustar a visão. Então, antes de eu chegar aí, eu quero que vocês preparem uma oferta que seja expressão de generosidade de vocês. A generosidade é o remédio da avareza. O generoso não tem o coração dele focado no dinheiro, porque ele sabe que tudo que ele tem vem de Deus e não dele. O generoso é livre. O generoso, ele enriquece porque o foco dele não é a riqueza. O foco dele não é o dinheiro. E Paulo estava ensinando esse princípio para a igreja de Corinto. E aí ele continua assim: e isto afirmo: aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. Ou seja, o tamanho da sua colheita depende do tanto de semente que você plantou. Você não vai colher você não vai colher menos do que você plantou. Você vai colher do que você plantou para mais. Você planta 3 grãos. Meu pai planta milho lá na chácara. Ele planta 3 caroços de milho e ele colhe um pé com pelo menos umas 8 espigas, com mais de 1000 caroços em cada espiga. A colheita é sempre para mais. Toda vez que você planta, você nunca colhe menos do que você plantou. Essa é a matemática de Deus. E aí continua: o que semeia com fartura, com abundância também se fará. Ou seja, se você for generoso na sua plantação, você vai colher com abundância. Ou seja, se você plantar muito, você vai colher muito. Pergunta para quem está do seu lado: você está plantando? Aí ele fala:
Cada um contribua segundo o que tiver proposto no seu coração, e não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. E aí a gente fala assim, não, pastora, a gente tem que dar o que está no nosso coração, sim. Mas eu te pergunto, o seu coração, ele revela o seu pensamento. O seu coração revela a atitude do seu coração, revela a base sobre a qual você anda. Então, se o que está proposto no seu coração é uma colheita pouca, Deus não vai lá falar para você, planta muito, Margarete, planta muito, Marcelo, pastor Marcelo, vamos, pastor Daniel, joga o balde de semente. Deus não trabalha dessa maneira. A palavra de Deus nos ensina o princípio, e diante daquele princípio você dá uma resposta, e a sua resposta é o que está proposto no seu coração. Dar o que está proposto no seu coração fala do quanto que você teve de entendimento, de revelação daquele princípio que você recebeu. Olha a profundidade, irmãos. Eu estou chocada. Porque às vezes a gente usa esse negócio de faz conforme o seu coração para estabelecer um patamar baixo. E aí a gente vive uma vida cristã medíocre, porque o nosso coração é enganoso. A Bíblia fala que o coração do homem é enganoso. O que está proposto no seu coração deve ser concernente àquilo, ao tanto de revelação do princípio, ao tanto de revelação da generosidade que você tem. É simples. Deus não vai interferir nisso. Aí é com você. A palavra de Deus te ensina o princípio, Jesus faz a obra consumada, te dá o caminho. Agora, como você vai plantar, é você que define. Consegue entender isso? Por isso que o diabo cega tanto as pessoas em relação à vida financeira. Por isso que ouvir falar de dinheiro é tão desconfortável. Porque o primeiro pensamento quando a gente ouve falar de dinheiro é: essa igreja quer arrancar tudo de mim. Essa igreja quer o meu dinheiro. Mais uma igreja para falar de dinheiro. E as pessoas que pensam dessa forma vivem uma vida na miséria, não prosperam, não avançam. Deus dá toda a ferramenta para ela crescer, para ela avançar, dá negócio, coloca negócio próprio na mão da pessoa, dá faculdade, a pessoa estuda, trabalha, mas não avança. Por quê? Porque a revelação é baixa, a revelação é pouca. O que está proposto no coração é sempre o mínimo, então a semente dela é sempre medíocre, é sempre abaixo da média. Consequência, qual é a colheita? Pouca. Você entende qual que é a importância de você perceber a palavra de Deus? E aí fala que Deus ama aquele que dá com alegria, porque somente é capaz de dar com alegria aquele que tem generosidade no coração e não com peso. Você já recebeu um presente de alguém que não queria comprar o presente para você? Você já recebeu? Eu já. Irmão, a minha também, olha, foi terrível. Eu lembro uma vez, eu não sei se eu falo. Agora eu vou falar. Não vou aguentar. Eu lembro uma vez que, logo no comecinho, quando o Marcelo foi ordenado pastor, fizeram uma oferta para dar um presente, para me dar uma sandália. E eu tenho problema no meu pé. E aí, tinha 3, por acaso, me adicionaram no grupo do presente. E eu fiquei com muita vergonha de sair do grupo. E eu só ouvindo a mensagem, tinha 3 que era contra dar o presente para mim. Falando, não, mas isso aí é muito caro. Ela nem precisa. Eu não vou dar isso aí, não. E eu assim, ai Jesus, será que eu apareço lá e falo, gente, não precisa, está tudo livre. Mas aí eu lembrava das outras que estavam com bom coração para dar o presente. Irmão, me dava um suor, mas eu suava. E aí eu falei, se eu sair do grupo vai ser pior, porque aí eu vou expor as irmãs que estão falando que não querem dar. Que situação difícil. Eu falei, quer saber, eu vou ficar calada. Vou ficar bem quietinha aqui. E aí chegou lá no dia, eu não lembro o que era, acho que era assim, festa da colheita, uma coisa assim. Aí elas vieram com a sandália. E as que não queriam dar, é as que estavam me entregando presente, olha.
Olha, pastora, nem era pastora ainda. Acho que eu nem era pastora, eu era discipuladora. Ai, irmã, aqui para você o presente que a gente fez de todo o coração. E eu assim, olha, obrigada. Agradeci o presente e tudo. Aí, deixa eu te contar o que aconteceu. Uns dias depois teve um casamento e eu fui com a bendita sandália. Irmãs, fui toda chique para o casamento com a sandália. Chegou lá, o casamento era no ar livre. Eu atolei meu pé na lama. E o salto da sandália ficou preso dentro da terra. Eu saí mancando do negócio. Aí eu falava para o meu marido, o que eu vou fazer? A gente é padrinho. Como a noiva chegou, meu Deus. E ele falou, Vivian, calma, você está me deixando nervoso. Espera aí, vamos quebrar o salto da outra sandália. E aí ele quebrou o salto da outra sandália. Só que aí arrebentou a fivela. Eu falei, meu Deus, que vexame. Para que eu fui vir com essa sandália agora? Como que eu vou fazer? Aí tem a foto do casamento da irmã, eu pisando assim na frente do vestido. Porque aquilo que não é dado com alegria, irmão, é uma tragédia para quem dá e para quem recebe. Eu falei, nossa, eu devia ter falado logo na primeira hora lá. Se fosse hoje, irmãs, hoje eu acho que eu tenho mais liberdade. Eu tinha falado, gente, eu ia falar, gente, é o seguinte, precisa me dar presente, não. Tá difícil, fica de boa, tá tudo tranquilo. Mas é tão ruim quando você dá algo para alguém que você não tem alegria. E eu fico imaginando Deus, porque eu estava ali naquele grupo, e eu não sou Deus. Eu estava assim, achando era graça do jeito das irmãs lá. Não ia me fazer falta aquela sandália, eu tinha outras. Mas era a expressão do coração. Agora eu fico pensando Deus, que conhece tudo e que vê todo e que sonda todo o nosso coração. E que sabe qual é a maneira que o nosso coração está na hora que nós ofertamos. Como é que Deus olha aquilo e vê a gente dando, podendo fazer algo melhor e fazendo algo aquém? Ou dando a oferta reclamando, ou não dizimando por conta de infidelidade. Eu fico pensando como que Deus olha toda essa situação. Sabe, irmãos, de verdade, o Espírito Santo ele precisa nos constranger em relação a essa área. Por quê? O coração de Deus é que você avance. O coração de Deus é que você prospere. Aí, olha o que diz a continuação. Deus pode fazer abundar em toda a graça, a fim de que, tendo sempre, em tudo, ampla suficiência, superabundez em toda boa obra, como o que está escrito. E aí vai mais para frente. Enriquecendo-vos em tudo para toda generosidade, a qual faz que por intermédio sejam tributadas graças a Deus. Olha que poderoso. Quando a gente é generoso, nós somos enriquecidos em tudo na nossa vida. Ou seja, a gente acessa a herança. E aí a gente começa a viver uma vida de abundância. Uma vida de abundância no seu trabalho, uma vida de abundância na sua família, uma vida de abundância na sua célula. A generosidade, ela tem poder de destravar coisas que ficam travadas na nossa vida. A generosidade e você ajustar a sua lente da maneira correta, à luz da palavra de Deus, tem poder para trazer essa abundância sobre você e fazer você se enriquecer. Olha o que está falando, enriquecendo-vos em tudo para toda generosidade. Quando a gente fala de alguém rico, nós não estamos falando apenas da conta bancária, nós estamos falando da mentalidade. Ele é o primeiro a servir, ele é o primeiro a dar, ele é aquele que resolve o problema e não aquele que traz o problema. Ele é aquele proativo, ele é aquele que tem prazer, você tem prazer de estar perto dele, porque ele é uma pessoa feliz, completa, satisfeita, alegre, pleno, porque ele entendeu que a vida dele tem um foco, e esse foco é Jesus. Esse foco não é o dinheiro, esse foco não são as suas necessidades, esse foco não é nem a conta que está precisando pagar, porque quando você pratica
ficar, eu quero que você entenda. Quando você está no princípio, nada vai te faltar. Você não achará falta de nada se você ajustar sua vida nos princípios da palavra de Deus. Por que a crente hoje, você já viu quando fala de crente, as pessoas têm uma ideia que crente é aquele que vive mais mal vestido, é o povo mais feio, está amarrado. O povo de Deus tem que ser o mais bonito, tem que ser o mais bonito, tem que ter o dente mais limpo, o cabelo mais bem lavado, sapato limpo. Por quê? Porque você é da realeza, meu irmão. Você precisa entender que você precisa andar dignamente de acordo com o reino que você participa. A Bíblia fala que Deus vai te enriquecer em tudo, em todas as áreas da sua vida. E você vai sair por aí dando graças a Deus. Isso é uma outra característica, você é grato. Filho de Deus é grato. Ele sai da zona da murmuração. Ele sai da zona do que o que você pode fazer por mim. Ele muda de lado. Ele é o que eu posso fazer. O vencedor, ele não chega, Senhor, o que você vai fazer por mim hoje? O vencedor fala, que darei, pois, ao meu Deus, por todos os benefícios que Ele tem concedido a mim. Você percebe que a sua fala muda? O que essa igreja tem para me dar? Não, de que forma eu posso servir aqui nessa igreja? Essa célula, o que essa célula vai fazer por mim? Não, de que forma eu posso fazer essa célula aqui multiplicar? O que o meu líder vai me dar? Não, de que forma eu posso servir o pastor Daniel? É assim, porque ele é grato, ele é generoso, ele não anda numa visão tacanha, pobre, ele é rico. Muda a sua visão, ajusta a sua visão. Porque a pessoa que tem o foco no dinheiro, irmão, tudo dela é dinheiro. Se ela tem o dinheiro para pagar a conta, ela está feliz. Se ela não tem, ela está triste. Aí ela não dizima. Por quê? Porque senão vai faltar. O Senhor dela é o dinheiro, não é Deus. Porque se o Senhor for Deus, ela vai ser fiel com os 10% e Deus vai multiplicar os 90% e ela vai pagar o que ela deve. Quando você dizima, presta atenção que a palavra de Deus fala. Onde é que você ouviu Jesus ou qualquer homem de Deus falando, sede fiel no muito? Porque quando você chega no muito, isso quer dizer que você já passou dessa esfera, você já é fiel. A palavra de Deus nos ensina a ser fiel no pouco. É no dia que você é pouco, que você tem pouco, que você aprende a ser fiel. É no dia que você tem pouco, que você aprende a colocar Deus no lugar que é dele. É no dia que você tem pouca semente que você planta para aumentar a sementeira. Porque a hora que você chega no muito, o muito é só resultado da sua fidelidade no pouco. Não precisa mais falar para você ser fiel no muito. Porque se você está no muito é porque você foi fiel e isso já é uma realidade na sua vida. Mas às vezes a gente inverte as bolas. A gente quer ficar arrumando justificativa para a nossa infidelidade. Aí você fala, não, eu não sou dizimista, pastor Daniel, mas eu abençoo os irmãos da igreja. É bonito você fazer caridade com o dinheiro dos outros. Não é seu, é de Deus. Eu quero ver você sendo generoso, dando o que é de Deus e abençoando os irmãos com o que fica na sua mão. Isso é generosidade. Ajusta o seu olhar, porque quando o dinheiro é senhor da nossa vida, a primeira porta que ele abre é a porta para o diabo tocar na sua fidelidade. Aí você não desfruta, você não avança, você não cresce. Pastora, mas como que eu mostro que o meu coração não está no dinheiro? O que é mais importante para Deus? Qual que é o tesouro mais importante para Deus? Me responde. Vidas, corações salvos. Esse é o tesouro mais importante para Deus.
Se você entender que o seu propósito aqui nessa terra é ganhar almas para Jesus, e você se dispor disso, Senhor, eu preciso viver o ano da restituição, porque eu preciso ganhar almas para o Senhor, eu preciso encher a sua casa, eu preciso fazer igual a parábola do servo e do Senhor que preparou o banquete e disse para o servo: vai pelas ruas e obrigue-os a vir para o banquete. Quando você entender que o seu coração bater no mesmo compasso do coração de Deus, o compasso do coração de Deus é vidas salvas, nada mais importante que isso. Célula é para salvar gente, culto é para salvar gente, a gente vem para culto das primícias, é para ser restituído, para salvar gente, é isso. Quando você focar nisso, entender que o coração de Deus, ele não bate para você crescer sua empresa, ou crescer seu negócio, para você ser promovido. O coração de Deus bate por vidas. Pastora, mas eu não tenho chamado para liderar. Não, tem sim, você só não descobriu. Porque todo crente nascido de novo recebeu uma ordem de Deus: vai, dominai a terra, sujeitai-a. Todo crente nascido de novo é um líder. E como líder você tem poder de influência. Você tem a palavra de Deus na sua boca e no seu coração. Você tem a vida de Deus dentro de você. Quando o seu olhar for igual ao olhar de Deus, você não falta mais em uma ceia. Porque você vai dizer assim: eu preciso comungar do corpo de Cristo. Eu preciso beber do seu sangue, comer da sua carne. Fazendo isso em memória dele. Ele fez isso por mim. E agora eu vou contar para todo mundo o que foi que Jesus fez. Você não vai faltar em um culto mais, porque você vai dizer: eu preciso me alimentar dessa palavra de Deus, eu preciso me alimentar, eu preciso comer da palavra de Deus, e eu preciso dar esse alimento para outras pessoas. Quando seu coração bater igual o coração de Deus, você vai ver um batismo, e você vai dizer: eu preciso batizar gente, eu preciso ter gente salva. Um é pouco, um é muito pouco, eu quero batizar é mais. Quando você olhar, você vai ver, irmãos, quantas células nós temos. Tem células que estão lotadas e nós nem temos casa para multiplicar. Quando o seu coração bater igual o coração de Deus, você vai falar: está aqui a minha casa, faz a célula na minha casa, usa meu quarto, minha sala, minha cozinha, faz aí, irmão, usa tudo. Eu lembro que quando eu falava: eu quero mudar para Diadema porque eu quero ter célula na minha casa. Os irmãos são testemunhas. Agora eu faço célula na minha casa, discipulado na minha casa, atendo os outros na minha casa, dou curso de filhos na minha casa. Por quê? De filhos não, de noivos. Por quê? Porque a minha casa é uma extensão da igreja, é para o reino de Deus. Deus não deu para eu ficar lá bela, formosa, descansando, olhando o pôr do sol. Deus deu porque é para serviço dele. Quando você entender que o seu coração precisa bater no mesmo compasso do coração de Deus, tudo o que você tem vai ficar a serviço dele. E a consequência disso é que ele vai te prosperar ainda mais. O princípio começou com Deus. Deus foi o primeiro a praticar o princípio. Ele queria ter uma família grande. O que ele fez? Enviou Jesus. Fez aqui, vou dar o meu melhor. A minha melhor oferta eu estou entregando. Meu filho Jesus, santo, puro, limpo, sem pecado, nunca pecou. Ele sou eu. Jesus, igual nós cantamos para as crianças. Jesus é Deus que virou gente. É o presente de Deus para mim e para você. Deus entregou a melhor oferta, Jesus. Foi uma primeira oferta. E depois dessa oferta, você está aqui. Jesus foi o primeiro, e agora a família de Deus cresceu tanto, que não tem nem como contar a quantidade de filhos que Deus tem. Ele entregou o de mais valioso, porque Ele queria almas salvas. Quando você entender isso, que tudo, que o que Deus mais quer é encher o céu, e você entrar nesse propósito, falar: eu estou nesse propósito, eu vou ajudar, eu vou fazer a vontade de Deus. Eu vou fazer a vontade do meu Pai, eu vou colaborar com Deus, eu vou pregar o Evangelho, eu vou salvar as vidas, eu vou viver uma vida cristã de intensidade, eu vou vou correr a minha carreira, eu vou servir a Deus, eu vou viver os princípios, eu vou ganhar almas para Jesus. Você vai entender que tudo que você tem é dele. E mesmo
tudo sendo dele, ele pede 10% como prova da sua fidelidade. E a sua oferta, Deus conta com a sua generosidade. Percebe que a palavra de Deus não põe um valor para a oferta. A oferta é o que está proposto no seu coração, conforme a revelação que você tem da palavra de Deus e conforme o tamanho da sua generosidade. Pastor, então como é a equação para eu ofertar? Você vai lembrar do princípio, você vai pensar no tamanho da revelação, do amor que você tem por aquele princípio, e aí você vai ofertar do tamanho da sua generosidade. Consegue perceber isso? Percebe que Deus só coloca um valor para o dízimo. Por que a palavra de Deus só estabelece um valor para o dízimo? Porque Deus é justo. Ele fala 10%. Deus não coloca um valor lá de tantos mil, porque aí ele seria injusto. E o que não ganha? O suficiente para dar aquilo. Percebe que não tem valor. É 10% de tudo que vier na sua mão. Essa é a prova da sua fidelidade. Ai, mas eu sou fiel. Eu lembro que a gente cantava um louvor quando eu era criança, que falava assim: não apenas de palavras, mas de vida e amor, que testemunham a vitória do Senhor. Quem lembra desse louvor? Nossa, Margarete, só nós. Misericórdia, irmãos, vocês são tudo bebês. Estou brincando. Mas não é apenas de palavras. Não é você sentar aqui, ouvir, voltar para casa e fazer do jeito que você quer. O evangelho, você não pode viver do jeito que você quer, do jeito que Deus quer. O evangelho de verdade não é da sua maneira. Não é do jeito que você acha, é do jeito que Deus estabeleceu na palavra dele. E ele deixou escrito, registrado e documentado, para que não houvesse dúvida, para que você seguisse exatamente do jeito que está lá. Então a palavra de Deus é clara. Dízimo é 10%. De tudo que vier na sua mão. Não tem valor. E aí, a sua fidelidade vai dizer quanto é os 10% de tudo que vier na sua mão. Agora, a oferta é a revelação da sua generosidade, conforme o que está proposto no seu coração. E a primícia, pastora, para que é? A primícia é a expressão da sua gratidão. A sua gratidão tem poder de consagrar a Deus. O primeiro. Senhor, eu sou tão grato por tudo que o Senhor fez, que o primeiro fruto é seu. O primeiro ninguém toca. O primeiro é de Deus. É a primeira vez que você vai ofertar no ano. Então é de Deus, é do Senhor, está aqui. E quando você entrega a primícia, não é, ai, tá bom, vou lá fazer uma transferência qualquer. Não, aquilo ali você tem que imputar o seu coração. Você tem que falar: Jesus está aqui, é para o Senhor. Eu quero receber a oração que vem junto com essa entrega. Eu quero ouvir a palavra que está sendo liberada sobre a minha vida, que está junto com essa entrega. Teoricamente, nenhum membro da igreja deveria faltar no culto das primícias, porque ele é o mais importante. E muitas vezes a gente põe tantas coisas na frente, irmãos. Ai, mas é minha família. Ai, mas é isso. Ai, mas é aquilo. É mais nada. O primeiro é de Deus e ponto. Se você fizer de outro jeito, está errado. Acabou. Não tem outra coisa para te falar. Não tem meia palavra de Deus. É isso e ponto. E a gente precisa ouvir e acatar no coração com mansidão. Agora o pastor Daniel falou algo. Percebe que aqui, Paulo fala que nós temos a semente, que o Senhor dá a semente ao que semeia e ele multiplica o fruto. Na versão original, a palavra fruto vem como pão. Pão e fruto serve para quê? Para comer. Aqui está nessa versão, está fruto, mas no original vem escrito pão. O pão é para nós comermos, mas a semente ela só tem uma finalidade. A menos que você seja um passarinho, a semente foi feita para plantar. Só passarinho come a semente. Você é passarinho? Pergunta para o irmão que está do seu lado. Você é passarinho? Bem-te-vi. Sabiá, calopsita. Urubu não é pássaro, né? É uma ave.
Que o urubu come semente, come a carne, come tudo que vem na frente. E fica na espreita ainda. Eu tenho medo de urubu, gente. Eu tenho medo de urubu, se você soubesse, que eu fico imaginando que a qualquer hora ele pode me pegar. É uma ave de rapina. Come tudo que está lá. E às vezes tem crente que é desse jeito, é o crente urubu. Ele come a semente, come a carne, come o pão e ainda fica olhando o que o outro pode dar. Deixa eu ver o que a Juliana pode me dar. Você já viu o crente urubu, como é que é? Ele não oferta, ele não dizima, ele não é generoso, ele murmura, ele reclama, ele acha que todo mundo deve alguma coisa para ele. Então ele não dá nada, ele come tudo que vem na mão e ainda fica olhando. Deixa eu ver o que eu posso tirar dessa aqui. Está amarrado, faz assim, ó. Está amarrado da minha vida, em nome de Jesus. Não sou urubu, não sou passarinho que come a semente. Credo, passarinho come a semente. Já viu o passarinho? Só voa, come a semente, fica lá. Tudo pequenininho. Não, irmão, Deus não tem essa, pelo amor de Deus. Põe a mão na sua cabeça. Eu estou inconformada, Deus não tem essa vida para você. Eu estou declarando que Diadema vai ser conhecida como a igreja mais generosa de São Paulo. Nós vamos na contramão do mundo. Eu fiquei pensando, esses dias eu estava andando por Diadema, que eu me perdi, no Uber. Só para variar. Não, o homem que se perdeu. Depois eu fiquei pensando, ele pôs a culpa em mim, mas o motorista é ele. E eu aceitei a culpa que ele colocou. Depois que a minha ficha caiu, eu falei, que homem louco, ele que é o motorista me culpando e eu ainda estou aceitando, pedindo perdão. Não, ele acabou comigo. Quase eu chorei dentro do Uber. E aí eu queria ir para a rua Tiradentes. E aí eu pus um número que me jogou para outro lugar. E o homem começou a me xingar dentro do Uber. Eu falei, me perdoa, eu não sabia. Ele que tinha que saber, não eu. E aí, irmão, eu fiquei olhando, você já viu tanto que Diadema tem prédio de alto padrão? Quem já olhou isso, já viu? Você já andou ali na região do centro, ali para cima do shopping? O tanto de prédio de alto padrão que tem? Para cima da Rua Alda ali, você já viu o tanto de casa bonita que tem lá? Sim ou não? Você já andou na vilinha que tem aqui perto da igreja, o tanto de casa bem arrumada? Já foi ali para o Tabuão, já viu o tanto que é bonito lá no Tabuão? Eu fui levar meu filho numa célula do campanário, passei numa rua que tem várias casas com varanda. No campanário ali. Sabe por que está prosperando o Diadema? Porque a igreja está aqui. E eu quero falar para você, quando a igreja põe o pé, não é a igreja, isso aqui, essa estrutura. Quando a igreja põe o pé, que é você, eu, todos conectados, colocamos o pé, a unção de Deus invade todo lugar. Quando o avivamento chega no lugar, ele afeta o trânsito, ele afeta tudo, porque sabe quando é que vem o avivamento? Quando todos aqueles que estão conectados naquele lugar têm a revelação dos princípios da palavra de Deus e eles investem para que isso aconteça e para que isso se expanda. Aí muda tudo. Eu me lembro quando a gente abriu a videira aqui em São Paulo. A videira começou dentro de um salão de cabeleireiro, quem sabia disso? Lá na rua Itapeva. Começamos lá. No salão que uma irmã tinha, abriu para a gente começar o culto. Depois de uns 6 meses que estava nesse salão, alugaram um salão, irmão, lá na Armênia, onde é a igreja da Armênia. Parecia o Carandiru demolido. Não tinha banheiro, cheio de mendigo, travesti entrando no meio do culto, eles vinham tudo paramentado na hora do culto, ficavam andando lá dentro. Tinha que esconder as crianças, porque eles entravam na sala das crianças. O negócio era feio. Os mendigos entravam, na hora do culto tinha que pôr comida para eles, senão eles não deixavam, eles ficavam gritando, aí a gente tinha que fazer almoços para eles lá. A igreja entrou, não tinha nada, não tinha uma padaria para tomar um café, não tinha, a rua suja, cheio daqueles povos que vem assim, ó, fica morando, tudo na rua, cracudo, sabe? Na rua, era assim a rua da igreja. A igreja foi estabelecida lá. Primeira coisa que a igreja fez, nós arrumamos o prédio para poder servir a Deus com dignidade. Hoje você vai lá na Armênia. Você pode olhar a rua da igreja como é. Não fica mais um mendigo na porta da igreja. Mudou o bairro. Mudou tudo ali em volta, porque a igreja chegou.
Nós fomos abrir a igreja em Itaquera. Chegamos em Itaquera, ninguém queria ir. Não, que Itaquera, o que é isso? Para onde vai fazer o quê lá em Itaquera? Nós fomos para a equipe de Itaquera. A rua era na Melo, a igreja era na Melo Peixoto, numa escola. Aí alugamos o salão da igreja. Não tinha banheiro para a gente usar. Não tinha banheiro. Você reclama do nosso? Lá nem tinha banheiro. A igreja mobilizou, arrumamos o prédio. Você olha hoje, o bairro onde está a igreja de Itaquera, só tem construção de alto padrão. Porque onde a igreja é estabelecida, afeta toda a região. Fomos abrir a igreja lá na cidade de Tiradentes. Pior IDH do estado de São Paulo. Lá era pior. Não tinha prédio para começar. Sabe onde a gente começou? Na praça, com uma célula de juvenis. Começamos lá. Lá na cidade de Tiradentes não tinha casa particular, só tinha condomínio da prefeitura. Não tinha escola particular. Não tinha uma drogaria São Paulo lá na cidade de Tiradentes. Hoje tem uma igreja lá com 300 pessoas. Lá tem escola particular, lá tem farmácia, lá tem prédio, tem empreendimentos, tem empresas. Por quê? A igreja chegou no lugar. Nós estamos plantados aqui em Diadema. Sabe quando Diadema vai começar a ser conhecido como uma cidade próspera? Quando a igreja entender que ela está aqui para prosperar a cidade. E Deus não vai abrir o teto da igreja e mandar uma botija de dinheiro aqui para a gente pagar o aluguel, pagar a luz, pagar a água, pagar o salário dos pastores. Como que a igreja pode avançar sem pastor que trabalhe o tempo integral para ir plantar as igrejas? E como que esses pastores vão viver se eles não têm o salário? Eles não podem viver de oferta, irmãos. Eles têm que viver de um salário digno. E não é um salário digno que você vai lá e dá uma coisa ou outra. Não, não é assim. Não é dessa forma que a palavra de Deus ensina, poxa vida. Sabe como que a palavra ensina que a igreja vai prosperar? O Senhor prospera os filhos dele. Deus vai te prosperar. Vai dar um bocado de semente, de pão na sua mão. E ele vai falar para você, Daniel, come o pão e planta semente. Aí você vem aqui. A sua fidelidade de dízimo e a sua generosidade de oferta aqui vai abençoar o coletivo da igreja. Deus te abençoa e o seu entendimento e a sua revelação em ofertar e dizimar vai prosperar toda a igreja, vai prosperar num todo. Aí nós vamos falar, olha aqui, a fidelidade dos irmãos nos coloca num prédio melhor que esse, então nós vamos para um prédio melhor que esse. A fidelidade dos irmãos nos permite multiplicar a igreja e enviar pastor, então nós vamos multiplicar a igreja e enviar pastor. A fidelidade dos irmãos nos permite ter um trabalho de assistência social que traga os irmãos aqui para dentro e faça uma frente de trabalho, então nós vamos ter um trabalho de assistência social. A fidelidade dos irmãos nos permite abrir um centro comunitário aqui dentro, então nós vamos abrir. Porque aí você entendeu que a prioridade de Deus é a igreja. Você vai trazer a sua fidelidade aqui. E nós vamos fazer a vontade de Deus, porque nós vivemos num mundo que precisa de dinheiro para fazer as coisas. Ou você acha que a gente fala o quê? Eu chego lá para o dono do prédio, meu marido chega lá e fala: que isso, estou pagando aluguel. O meu coração. Agora nós vamos chegar lá na Enel. Vamos pagar a luz. Vem cá, Margarete. Sobe aqui. Vou pagar a Margarete Enel. Está até de preto. Que é o luto. Sobe aqui. Ela é Enel e é a da água. Sabesp. Vamos lá. Enel! Ô, Enel! Obrigada pela aliança, viu? Não, mas vamos ser práticos. Cadê a... Não, o meu negócio com você é aliança. Tamo junto. Mas eu estou representando a Nuvem. Tamo junto, viu, Menel? Tamo junto, não corta a minha luz. A gente vive numa aliança. Que a gente vive a vida cristã achando que é assim. O irmão chega, ó,
precisando de cesta básica, viu, pastor Marcelo? Nós vamos fazer a cesta. A partir de agora, a nossa cesta básica, sabe o que ela vai ter? Café, farinha de trigo, arroz, nós vamos começar a dividir nos potinhos para dar. Aí vai falar, ó aqui, essa é a cesta que nós temos. Mas, pastora, cadê a cesta? Isso foi o que a fidelidade dos irmãos nos permitiu dar de cesta básica agora. Que era assim que a igreja primitiva vivia. Pastora, não tem luz para fazer o culto. Sim, isso foi, o culto sem luz é o que a fidelidade dos irmãos está nos permitindo fazer. Vamos cantar no gogó. Você consegue entender como as coisas são sérias? Mas quando nós entendemos que o nosso coração deve bater com o coração de Deus, que Ele é o centro de todas as coisas, que a vontade de Deus é sim, que você viva a prosperidade divina. Então você vai sair desse culto aprendendo uma coisa: come o pão e planta a semente. Fala para quem está do seu lado, come o pão. Come e planta a semente. Acabou, não tem mais o que falar. Você vai sair daqui também aprendendo que a sua fidelidade vai te prosperar, mas vai prosperar a igreja. E por que nós queremos que a igreja prospere? Porque nós queremos que a obra de Deus avance. O resultado de uma igreja próspera são vidas sendo salvas. Você vai ser fiel quando você entender esse compasso do coração de Deus. E você vai ser beneficiado. Terceiro ponto que quero chamar já a equipe de louvor. Terceiro ponto que você não pode esquecer. Não existe valor para a sua generosidade. A sua generosidade é o resultado da revelação que você tem dos princípios da palavra de Deus. Ela é resultado de um coração transformado. Tanto a sua generosidade quanto a sua fidelidade, elas só vão ser uma realidade se você não tiver o coração no dinheiro. Seu coração precisa estar nas vidas e não no dinheiro. Não no dinheiro. Sabe, irmãos, eu quero que você fique em pé no seu lugar agora. Porque eu quero orar por você. Eu quero orar porque eu não aceito mais. Irmãos, nós vamos viver um ano de restituição na nossa vida. Você crê nisso? Que você vai viver um ano de restituição? Levanta sua mão, eu creio. E eu tenho orado. Eu estou orando porque aqueles que saíram vão voltar no ano que vem. Aquele que perdeu o emprego vai ter um emprego melhor o ano que vem. Se você ficou doente esse ano que vem você não vai ficar doente. Se você deixou de liderar, o ano que vem você vai liderar, vai multiplicar. E se você era líder, vai virar discipulador. Se era discipulador, vai virar obreiro. É assim, restituição é coisa rápida. Porque não depende de você, depende de Deus fazer. Nós vamos multiplicar a igreja. Vamos enviar o pastor Daniel com a equipe dele para um prédio, que eles vão ter condição de pagar o aluguel. Vai prosperar o povo dele para ter condição de pagar o aluguel, pagar o salário dele, para a obra de Deus avançar. Você entende que isso é a obra de Deus avançando? Não vamos mais ficar travados com quantidade de crianças em encontro. Nós vamos trazer as crianças para o encontro, porque nós vamos ter como pagar o encontro delas. Vamos fazer um encontro de juvenis no sítio, para eles terem uma experiência com Deus. Você está entendendo o coração de Deus? Nós vamos batizar. Se a gente batizou 300, nós vamos batizar 600 pessoas o ano que vem. Na pandemia nós batizamos. Sabe por que nós batizamos na pandemia? Porque estava todo mundo com medo do que ia acontecer. Então todo mundo se voltou para Deus. Agora, quando o coração vai ficando distante, os frutos são comprometidos. Você vai trazer a sua primícia. E eu vou declarar que o Senhor vai multiplicar a sua primícia tanto, que você não vai nem acreditar o que você vai viver o ano que vem. Nós vamos ter um culto das primícias poderoso, não vai ter lugar para sentar aqui. Você vai trazer os seus parentes que não conhecem Jesus para esse culto. E eles vão sair daqui marcados. Você já vai começar o ano de 2025 numa outra pegada. Como diz os jovens, numa outra vibe. Sabe? E eu quero de verdade, irmão. Talvez hoje a palavra não foi aquele fogo todo que você talvez espere.
Mas nós crescemos quando nós somos ensinados. Nós precisamos ser ministrados a respeito disso. Porque existe uma realidade que Deus quer mudar na sua vida para te prosperar. E a sua prosperidade é a prosperidade da igreja. Eu quero que todo mundo aqui prospere. Essa tem sido a oração do meu marido todos os dias. Prospera o povo da minha igreja. Vai ter conferência? Nós vamos todos. Ninguém vai ficar de fora por causa de dinheiro. E lá você vai receber de Deus e vai multiplicar com seus irmãos. Você consegue entender, irmão, que não tem nada mais importante, nada mais valioso do que isso? E isso é um chamamento para todo crente. Mas só vive isso aquele que está com o coração apaixonado pelo Senhor. E o meu apelo aqui agora não é para você trazer uma oferta, para você dar um dinheiro, para você fazer nada disso. Não tem nada a ver com dinheiro. O meu apelo aqui agora é que todas essas coisas nós só vamos atingir se o nosso coração tiver completamente apaixonado e rendido ao Senhor, se Ele for o centro. Se Jesus for o centro, não vai ser problema nenhum você servir, você ofertar, você dar. Hoje alguns pastores não estão aqui porque estão em Goiânia, mas outros estão num velório de um discipulador muito querido nosso lá da cidade de Tiradentes, 39 anos. Ele foi para a conferência de homens e está voltando num caixão para ser enterrado. Teve um infarto fulminante e morreu. Não tinha nenhuma doença pré-existente, tinha nada. Morreu lá, deixou uma mulher com 2 crianças pequenas, porque os dias dele acabaram. Mas eu conheci o Wesley desde o dia que ele chegou na igreja. E se tem uma coisa que eu posso dizer para você, é que ele era um homem muito entregue a Deus. Eu vi da onde ele chegou e como ele partiu para o Senhor. No melhor momento da vida dele, Deus recolheu. E eu quero perguntar para você, você tem noção de quantos dias você tem? Nós não temos, porque a Bíblia fala que a vida é como o sopro, é como a relva que desaparece. Somente Deus é Deus de eternidade a eternidade. Ele continua sendo Deus. Está lá no livro de Salmos isso. E disse, ele faleceu na sexta-feira pela manhã. O enterro, sepultamento é agora. E eu estou pensando muito nisso. Nós não temos outra vida para viver com princípios. Você não tem outra vida para você prosperar. Você não tem outra vida para viver o melhor de Deus na sua casa, na sua família. É esta aqui agora. E é nesta vida que você acumula os seus tesouros na eternidade. Só que Deus, Ele não deve nada a ninguém. À medida que você trabalha para acumular os tesouros na eternidade, o Senhor te dá tesouros aqui na terra também. Porque a Bíblia diz que Ele sabe o caminho das riquezas encobertas e dos tesouros escondidos. Sabe o que isso significa? Quando nós entendemos o reino de Deus e nós assumimos o compromisso do reino de Deus, a nossa prosperidade não vai ser algo como natural. Ela não vai ser algo que você vai conquistar como se você conquistasse naturalmente. Quando você entende o caminho e você abraça o propósito de Deus, abraça o reino de Deus, você vai prosperar. Quando você acumula os tesouros dos céus, você vai prosperar. E a riqueza que vem até você são as riquezas encobertas e os tesouros escondidos que o Senhor, somente Ele tem acesso de liberar sobre a sua vida. Eu tenho orado e eu quero experimentar das riquezas encobertas e dos tesouros escondidos. Eu não quero prosperar porque eu trabalhei, porque eu fiz, porque isso, porque aquilo. Eu quero trabalhar. Eu quero prosperar porque o meu Deus me prosperou. Porque o meu Deus, segundo as suas riquezas em glória, de suprir em Cristo Jesus cada uma das minhas necessidades. E se você deseja colocar o Senhor, irmão, como um centro da sua vida,
Fala, Senhor, eu quero acumular esses tesouros nos céus. Eu quero abraçar o propósito de Deus. Eu quero que a sua casa seja a prioridade número 1 da minha vida, da minha família. Eu quero que os meus filhos percebam essa realidade através da minha vida. Porque os seus filhos vão amar o que você amar. Eles vão reproduzir o que você reproduzir. Eu quero que os meus filhos vivam essa realidade, Senhor. Eu quero plantar a semente. Eu quero ser generoso com o pão. Eu quero ser grato ao Senhor por todos os seus benefícios. Eu quero só ganhar vidas para o Senhor. E eu tenho certeza que eu vou desfrutar das riquezas encobertas e dos tesouros escondidos que apenas o Senhor tem acesso para me dar. Se esse é o seu coração hoje, eu quero que você saia do seu lugar e você venha aqui à frente. Espera um pouco. Quando você sai, quando você responde a um apelo, isso tem um poder no mundo espiritual. Lembra que eu falei que você tem que estar no lugar que a bênção está? Eu vou te ensinar um princípio hoje, que você vai começar a praticá-lo. Quando você ouve uma palavra e aquela palavra entra no seu coração e você quer que aquela palavra seja uma realidade, você precisa então tomar uma posição diante daquela palavra. Quando você sai do seu lugar e responde a um apelo, você está dizendo assim no mundo espiritual: eu me posiciono diante disso que foi ministrado e eu quero essa realidade na minha vida. Aí vem a terceira parte. Alguém ora impondo as mãos sobre você e sela aquela palavra. E aí você passa a vivê-la. Ah, pastora, mas eu não posso receber do meu lugar? Pode, mas não vai ser a mesma coisa. Porque no reino de Deus tudo tem uma resposta que é nossa. Em tudo tem uma resposta que nós precisamos dar. Então agora sim, se você entendeu essa palavra, se você quer, Senhor, eu quero que o Senhor seja o centro da minha vida. Eu quero, Senhor, ajustar a minha generosidade, ajustar a fidelidade, porque eu quero viver das riquezas encobertas e dos tesouros escondidos. Eu quero que você saia do seu lugar e venha aqui à frente. Agora sim você pode responder o apelo com entendimento, com clareza e com revelação do que foi ministrado. Primeiro você vai fazer a sua oração. Primeiro você vai orar e vai dizer: Senhor, eis-me aqui, eu me rendo ao Senhor. Senhor, eu estou aqui diante do Senhor. Às vezes eu nem sei como fazer, Senhor, mas eu te entrego a minha vida. Eu te entrego enquanto o louvor canta. Eu vou te dar uns minutos para você orar e depois nós vamos orar por você. Mas faça a sua oração agora. Teu